Oi, meu nome é Vinícius, estou aqui apresentando o nosso trabalho final de simulação de sistemas com o professor Aníbal. Vou falar o título desse trabalho final, que é bem longo, que é a simulação e validação da teoria das filas em uma pizzaria em Itatiba, via teste de hipótese e teste de Turing, com o auxílio do software FlexSim. Os objetivos com esse trabalho é simular um atendimento em uma pizzaria em Itatiba, com o auxílio do FlexSim, representar a informação de forma realista, por isso o teste de Turing, né? E propor melhorias com base em dados, e para reduzir também as filas, a espera e a sobrecarga na produção, que é isso que nós fazemos, né? O sistema de filas é o que a gente conhece, basicamente, como fila cotidiana, né? Então a gente chega em algum lugar, espera ser atendido, que daí vem a fila. Nós atendidos e também nós saímos em seguida para fazer outras coisas. O modelo MMS descreve os servidores em paralelo, ou seja, há mais de um servidor, um atendente, para a fila que é em questão. Então, a gente consegue atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e daí vai do tamanho do sistema. Isso é muito interessante, porque reduz as filas e o tempo de espera, e também a satisfação com os clientes, já que eles não sentem, né, o que mais irrita na fila é justamente estarmos esperando. Para este trabalho, os parâmetros serão a taxa média de chegada, representada pelo lambda, o Mi representa a taxa média de atendimentos, o S, o número de servidores em paralelo, e o Rho é o fator de utilização do servidor, que basicamente é quanto que aquele servidor está sobrecarregado, ou seja, se ele não vai ter que desdobrar para atender todo mundo, né? E também as equações fundamentais para avaliar o desempenho dessas filas, desse sistema, é a probabilidade de não haver clientes no sistema, o número médio de clientes da fila, o número médio do cliente do sistema, o tempo médio da fila e o tempo médio do sistema. Que daí são realmente um problema de qualidade, vai ser para ver se está tudo certo. E acho que é isso, podemos ir para a próxima etapa. Bom, agora eu vou falando um pouquinho da validação e como essa etapa é importante. Ela está diretamente ligada à qualidade e representatividade dos dados coletados. Então, aqui a gente vai se utilizar de várias maneiras para ter certeza de que a simulação está sendo condizente à amostra real. Para isso, a gente tem vários testes, e o primeiro aqui que é utilizado foi o teste de hipóteses. Então, a gente define duas hipóteses em que não há diferença significativa entre os dados, e quando há, faz um teste comparando as médias das amostras simuladas e da real, levando em consideração também o tamanho de cada amostra e o desvio padrão combinado. Com o resultado desse teste, a gente vai comparar. Se ele é maior que o valor crítico, a gente vai saber que há uma diferença significativa. Esse valor crítico ou diferença significativa geralmente é utilizada um nível de 5%, e a vantagem desse teste é que ele oferece um grande rigor estatístico, porque ele é muito quantitativo. Mas uma limitação é que ele pode acabar não capturando algumas percepções subjetivas. No teste de Turing, a gente basicamente vai pegar amostras de dados do sistema real e da simulação, apresentar eles de forma cega a especialistas, e se os avaliadores não conseguirem distinguir qual é o original e qual é o da simulação, a gente vai ver que a simulação reproduz o sistema muito bem. A vantagem é que vai capturar percepções subjetivas, então ele é muito qualitativo, mas uma limitação é que, tendo a subjetividade dos avaliadores, podemos ter alguns resultados enviesados. Por fim, agora mostrando o nosso modelo em forma de infográfico. Os dados fornecidos pela própria pizzaria. E baseado nos dados oferecidos, a gente fez uma análise estatística, então, tempo total de operação, tempo médio de atendimento, taxa de chegada, taxa de atendimento, todos os valores aqui apresentados. E, por fim, o nosso modelo no software Flexim. Opa, meu nome é Luiz e como a Raíssa falou, a gente fez a simulação no FlexSim, onde a gente vai ter uma questão mais fidedigna dos resultados, onde a gente vai poder analisar com a simulação, na verdade com os dados reais que a pizzaria forneceu para a gente. E essa simulação ela tem diversos tipos de pedidos, só que na base exponencial, onde a gente consegue fazer a aleatoriedade dos dados, fica uma coisa mais interessante para a gente começar a analisar os resultados que a gente obteve. Começando aqui pela questão dos resultados, a gente tem o historiograma do tempo médio de permanência dos pedidos ou das pessoas durante a fila, né? Da questão dos processos que a gente tem. Analisando o historiograma e pegando os resultados que a gente teve com a simulação do Flexim, a gente vê que o nosso
nossa principal questão, a dificuldade que a gente tem, maior tempo gasto é a fila de pedidos, onde a gente tem a permanência média de 3,7 minutos na fila de pedido, que é desde que a pessoa chega para realizar o pedido, para informar o que ela vai querer, até a parte que o atendente faz a cobrança para ter o pagamento, e aí a gente tem o pedido computado no sistema entregue à cozinha, onde vai começar a preparação. E isso também está incluso o tempo que a gente tem nos aplicativos, onde a gente vai ter os aplicativos, atendimento via telefone, via mensagem, e isso é um pouco mais rápido, porque é mais prático, só que ao mesmo tempo ele é uma questão muito maior, uma questão, um número de pedidos muito grande para um atendente só, o que acaba dificultando um pouco, que acaba tendo aí um acúmulo de tempo no mesmo processamento, o que é mais difícil, o que é um problema, na verdade, para o restaurante, que a gente pode indicar, talvez depois resolvendo, e a gente vai comparar se isso daí está acontecendo na realidade ou se foi só a simulação. E aí a gente tem esse outro gráfico, que é o nosso Average Content, ou o nosso LQ, na verdade, que é o número de pedidos médios na fila, onde a gente consegue analisar que esses dois gráficos eles estão conversando entre si, em que indica que a fila de pedidos ela tem um número médio de pedidos na fila maior do que os outros processamentos, e a gente consegue analisar isso com os dados reais, como eu falei, porque não só isso, com os dados que a pizzaria disponibilizou para a gente consegue montar no Excel, ao lado essas células onde a gente consegue calcular com a taxa média de chegada, com a taxa média de atendimento, alguns outros valores importantes, por exemplo, esse LQ, que é o que a gente vai começar a comparar aqui, ó, LQ para cada processamento. A gente tem modelos MM1 para atendimento, onde a gente tem um atendente para a questão dos pedidos, MM1 para o garçom, que é o garçom que vai pegar e entregar no local, MM2 para os motoqueiros, que no caso a gente tem 2 motoqueiros para fazer o delivery, e MM2 para preparação, onde a gente tem 2 bancadas, 2 fornos aí para a gente analisar toda a questão da simulação com os dados reais do Flexim. Mas aí vamos voltar aqui, ó. Fila de pedidos, a gente tem 0,72 pedidos na fila em média. E aí, o que a gente consegue calcular pelos dados reais é que aqui a gente tem 0,91. Não é muito longe, também não é igual, só que os dados reais e a simulação a gente vai fazer uma análise se eles estão fidedignos, se eles estão próximos, se eles estão bons, de acordo com o teste de Turing, teste de hipóteses, futuramente para a gente validar a nossa simulação. A outra coisa aqui, fila de preparo 0,20, se a gente for analisar a fila de preparos aqui, ele aqui, MMS 0,22, muito próximo, o que indica que a simulação está rodando bem, isso daqui é uma coisa que a gente também vai validar futuramente. Fila de entrega 001, entregas do garçom, 003, e aqui, fila de delivery 012, onde a gente vai ter o nosso 028, um valor mais discrepante aí. Mas aí também, via Flexim, a gente consegue simular nas análises de resultados o nosso tempo de ociosidade por processamento. Se a gente começar analisando o processamento de pedidos, que é o atendimento inicial, a gente vai ver que 66,21% do tempo ele vai estar trabalhando e ele vai ter mais ou menos 33% de ociosidade, o que causa na gente uma questão para a gente ver, pô, realmente é o processamento que está trabalhando mais, ou ele está trabalhando menos e só está tendo uma dificuldade de distribuir os pedidos. Só que daí, quando a gente parte para os próximos, a gente vê que realmente as outras bancadas, outros processamentos de entrega, o garçom, eles estão trabalhando num tempo de ociosidade maior. Então, o que está realmente causando o maior problema na nossa produção é o nosso processamento de pedidos, como eu vou mostrar ainda os gráficos mais para frente. Bancada 1 e bancada 2, que é de preparação, a gente vai ter na bancada 1 60% do tempo trabalhando, 40% mais ou menos de ociosidade, o que segue um pouquinho para a bancada 2, só que a gente vê que já está sendo um pouco distribuído, ainda que de maneira aleatória no pedido, uma distribuição um pouco diferente, o que causa a gente um pensamento de talvez seja necessário 2 bancadas, ou só uma já estava bom, o que se aumenta quando a gente pensa nos fornos, porque se a gente tem aqui, ó, o tempo de processamento de cada forno é mais ou menos 30% onde eles vão estar trabalhando, e uma ociosidade de mais ou menos 60%, o que faria com que a gente refletisse um pouco. Um forno daria conta para que a gente gastasse menos combustível, gastasse menos insumos, para que isso mantesse um gasto de energia menor, um gasto no final da produção, né, um gasto menor para a pizzaria, o que talvez cause nos próprios donos da pizzaria um gasto maior e na gente essa indignação em que talvez um forno daria conta de toda a produção, só que daí a gente tem a análise do tempo, porque cada forno tem a capacidade para 3 pizzas e a gente tem o tempo de processamento de mais ou menos, em média, 10 minutos por forno.
E aí, caso a gente alocasse toda a produção em um forno só, pode ser que fosse sobrecarga, tá? Principalmente nos horários de pico, onde a pizzaria não daria conta e abaixaria muito a qualidade dela. Então, isso é uma coisa que seria proposto como um teste para alguns dias, mas não como uma solução para se colocar em prática logo em seguida, depois da simulação. E agora a gente tem o tempo de ociosidade dos motoqueiros. O que vem o mesmo questionamento é que 2 motoqueiros, levando em conta 40% de trabalho do motoqueiro 1 e 30% de trabalho do motoqueiro 2, a gente consegue considerar um pouco que talvez 2 motoqueiros seja demais, o que poderia ser reduzido para um motoqueiro, para que a pizzaria tivesse menos gasto com a parte do delivery. E só que daí também tem a parte que entram os motoqueiros associados não à pizzaria, mas aplicativos de entrega, o que não entra como um gasto para a pizzaria, mas sim como uma ajuda. Mas nesse caso aqui são 2 motoqueiros que são fidedignos à pizzaria e trabalham para a pizzaria. Então, nesse caso, a gente poderia analisar que 2 motoqueiros poderia ser um gasto a mais do que o necessário, só que trazendo a mesma ideia dos fornos, em que momentos de pico poderia ser que tivesse vários atrasos nas entregas da pizza. Então, isso daqui é mais uma questão de segurança para que a gente pudesse fazer todo o processamento com cautela. E, por fim, a gente tem esse último gráfico, que é o volume de pedidos para cada ordem final, né? Onde a gente tem no local o que é consumido 33 pedidos, dos 63 totais que tiveram naquele dia, e no delivery foram 30 pedidos distribuídos. Então, a gente tem uma distribuição bem próxima, né? Que é o Flexin, ele permite com que a gente faça essa distribuição aleatória, só que equilibrada das saídas. E assim a gente tem essa análise dos resultados, onde a gente conseguiu, via simulação, vários dados, e agora a gente vai comparar esses dados com os dados reais que a gente tem da pizzaria. E depois dessa comparação a gente vai ver se tem algum problema na simulação, se tem algum problema nos dados reais, e principalmente a gente, depois de fazer esse teste, a gente validar a nossa teoria para ver se a gente consegue entregar uma solução melhor, talvez entregar uma proposta melhor para a pizzaria, para que ela tenha menor gasto e um lucro maior. Bom, partindo para a parte de validação da nossa simulação, a gente validou ela pelo teste de hipóteses e pelo teste de Turing. No teste de hipóteses, o nosso teste T teve como ter calculado o valor de 1,43, que é menor do que o nosso T crítico de 2,05, o que mostra que não há diferença significativa dentro do processo, e também confirma a aderência estatística do modelo ao sistema real. Já em relação ao teste de Turing, foram 3 avaliadores tentando identificar quais dados eram reais e quais dados eram simulados, e o acerto deles foi de apenas 47%, que é abaixo do acaso. Isso indica que o modelo também é válido na percepção prática de quem conhece o processo. As conclusões que a gente tirou com tudo isso foi que a nossa validação foi robusta, porque ela tem tanta parte estatística, pelo teste de hipóteses, quanto a parte subjetiva, pelo teste de Turing. E, além disso, a gente conseguiu identificar algumas questões do nosso sistema da pizzaria. Por exemplo, o gargalo da produção, que é na etapa de recepção de pedidos, que tem como fila média de 3,7 minutos. Além disso, a gente conseguiu observar quais pontos podem ser melhorados, como aumentar os atendentes no pico para reduzir a espera, e também balancear as tarefas entre as bancadas de preparo para que o fluxo seja melhor otimizado. E, por fim, a gente tem uma capacidade ociosa que poderia ser melhor aproveitada dos fornos e também dos entregadores. A conclusão que a gente tira com tudo isso é que a simulação de dados é muito útil para a gente tomar decisões mais assertivas, especialmente quando a gente utiliza os dados reais nesse processo, porque a simulação fica realmente muito verossímil em relação ao sistema real. Aqui a gente tem algumas referências bibliográficas que a gente utilizou durante o desenvolvimento do projeto. E é isso. Muito obrigada.